fazer. Hoje eu vim desmistificar para vocês o que é uma audiência, né? Meu antigo chefe uma vez me falou uma história que eu achei bastante interessante, que é importante você passar para os clientes o que é uma audiência, né? Então, a audiência ela vem do verbo audir, ou seja, ouvir. Então, o juiz ele quer ouvir as partes, ele quer ver você. Quem é você? Você realmente é você mesmo ou foi o advogado que colocou lá o seu nome, colocou um figurante lá para se passar por você? Então, ele vai querer saber se você é realmente a pessoa, se você passou por as situações que o seu advogado colocou no processo. Então, é muito importante ter um alinhamento real e concreto com o seu advogado. Então, inicialmente, né, quando você vai contratar um advogado, você vai contar os aspectos ali que aconteceram com você e a gente chama isso de entrevista, né? A entrevista, ela vira a sua petição inicial, com base na documentação e nos fatos que foram colhidos ali do cliente, a gente faz a protocolo da sua petição inicial e o processo ele se inicia. Então geralmente a gente pode ter até 3 tipos de audiências, na verdade 4, né? Então, audiência de conciliação, audiência una, audiência inicial, audiência de instrução, na verdade eu falei 4, mas são 5, e a audiência de encerramento de instrução, né? Então, são essas modalidades. Geralmente a audiência inicial, ela é uma audiência em que vão ser colhidas, vão receber a defesa, né, que seria a defesa da outra parte, e vai ser agendada ali a instrução ou uma perícia. A audiência de conciliação, ela tem mais ou menos essa mesma formatação, né? A audiência una, ela reúne todos os momentos do processo em uma audiência só. Então, você recebe a defesa e já faz a instrução ali mesmo. Dependendo ali do valor da sua ação e da dificuldade da matéria, ela pode ser feita por audiência una ou ela vai ser feita posteriormente uma audiência de instrução. Mas vamos tomar aqui com base a audiência de instrução, que é aquela onde a gente ouve as pessoas, né, ouve as partes e colhe as provas por meio das testemunhas ou das as outras pessoas que serão ouvidas no processo. Então, você deve chegar no fórum. Eu sempre oriento os meus clientes para chegarem pelo menos 1 hora antes. Então, eu também chego sempre 1 hora antes. Por quê? Porque a gente tem trânsito, a gente tem, às vezes, batida de carro, tem chuva, alagamento, tem várias situações que podem ocorrer. E, pasme você, sempre, sempre, sempre acontece. Então, a gente sempre tem que estar aí com uma margem aí de erro, né? E essa margem eu dou aí de pelo menos 1 hora. Chegando lá, você vai receber o seu cliente, você vai orientá-lo, né? Assim, de novo, né? O que ele precisa falar, quais são os pontos ali controvertidos, o que ele pode ser perguntado para ele. Então, eu sempre passo para ele toda essa situação. E eu gosto de fazer sempre uma introduçãozinha. Por exemplo, o cliente, né? Geralmente vocês têm a ideia de que, nossa, eu preciso chegar lá, eu vou falar, eu vou desabafar, né, toda a minha angústia, que tudo que me moveu para entrar no processo. E eu falo o quê? Você não vai. Você vai falar isso para mim, né? Você não tá na Hebe, lá sentou no sofá da Hebe, né? Isso eu acho que até fala da idade, né? Falar da Hebe, enfim. Você tem que falar o quê? Você vai falar pouco, tá? Você vai responder sim ou não. Basicamente isso. Por quê? Porque quando você dá o seu depoimento, existe uma possibilidade de você fazer uma coisa chamada confissão. E da confissão a gente não pode fazer absolutamente nada. Não existe testemunha, não existe testemunha que possa modificar o seu depoimento. Então, o cliente, né, ou o preposto, ele tem que falar pouco, tá? Assim, sim ou não, basiquinho e tá ótimo. Deixa que o advogado faça as provas que precisam ser feitas no seu processo. Então, quem que ouve reclamante? Quem que escolhe ouvir o reclamante pode ser tanto o juiz hoje quanto o advogado da outra parte, né? Da ré, no caso. Então, ela escolhe ouvir o reclamante. Quem que escolhe ouvir o reclamado, né? Que é o preposto, ou é o juiz ou o advogado do reclamante. Então, geralmente você se desloca para frente do juiz e você fica ali respondendo as perguntas do juiz. Mas as perguntas que são feitas dos advogados, tanto para o preposto como para o reclamante, elas são direcionadas ao juiz. E o juiz vai te autorizar ou não a responder. Então você sempre tem que esperar ali o sinal, né, do juiz para poder responder.
tá? Outro ponto que eu sempre gosto de sinalizar. Se você não entendeu a pergunta, se você ficou assim em dúvida, se você teve 0,001% de dúvida, não responda. Dirija ao juiz, né, a pessoa que está presidindo o processo, né, o magistrado, e fale, eu não entendi, tá? Porque se você responder uma coisa e depois você quiser arrumar, vai vir assim, briga para cima de você. Então, o mais fácil é falar, excelência, doutor, senhor, desculpa, eu não estou entendendo. Pode ser um pouco mais claro? Ele vai tentar ali deixar o mais claro para você, porque a gente, da área do direito, a gente adora falar juridiquês, né? E às vezes uma coisa que você está entendendo é outra totalmente diferente. É igual o nosso português, uma vírgula ela muda todo o sentido da situação. Então, esteja sempre alinhado com o seu advogado, tá? Para que ele entenda quais são os momentos, que ele te oriente como você pode falar, como você deve falar, até a forma que você gesticula, que você senta na cadeira, que você não pode chegar lá e sentar assim, né? Aí o juiz já vai ler você, né? Quando você também senta assim. Ou seja, tá bravo, você não quer estar naquele momento. Então, os juízes, eles têm cursos, tá? De leitura corporal, então é muito importante você passar essa visão para o seu cliente também. Depois, então, da oitiva das partes, serão ouvidas testemunhas que tiverem, tanto do reclamante como do reclamado, dependendo do rito do processo, né? Se for um rito sumaríssimo, ele pode ouvir até 2 testemunhas, se for um rito ordinário, ele vai ouvir até 3. Para modificar de rito sumaríssimo para ordinário é o valor da causa que você está pedindo, tá? Então, isso daí não é uma escolha do advogado também. Existem perícias, né? Perícias de periculosidade, de insalubridade, perícias médicas que podem ser feitas ao processo, então acabando atrasando um pouco essas audiências ou as oitivas, e existem ali os depoimentos das testemunhas, tá? Então, os primeiros serão ouvidas as testemunhas do reclamante e depois a do reclamado. Um ponto também que eu gosto muito de lembrar para vocês, que testemunha não é igual placar de futebol. Eu tive 2 e o outro teve 3, então a outra parte ganhou. Não é isso, tá? E o risco de você ouvir muitas testemunhas também pode ser prejudicial, porque o depoimento ele pode ser contraditório. Se você tiver o ônus da prova de provar aquilo ali, também vai prejudicar o seu direito. Então, tenha sempre a certeza de que você precisa ter um bom advogado, que ele conheça o teu direito, que ele conheça o teu processo, porque a parte mais importante do processo é a audiência de instrução. Não adianta nada. Tenho muitos colegas não, né? Não gosto nem de chamar essas pessoas de colega, mas advogados que acabam copiando, né? Petições minhas ou de outros advogados por aí, achando que, nossa, vou copiar aqui, vou ter o mesmo resultado. E não é bem por aí. A gente sabe que a prática, o desenvolvimento ali no dia a dia, ele faz muita diferença. E principalmente na audiência. Se você não souber sair das saias justas que acontecem ali, você acaba sendo prejudicado, com certeza. Então, contrate sempre um advogado da sua confiança, alguém que realmente entenda, que te acolha, que saiba fazer o seu direito ali da melhor forma. Porque a advocacia, ela é igualzinha à medicina. Tem as suas especialidades. Não adianta nada. Eu que sempre atuei aqui na área trabalhista, que sempre, né, tanto na gestão de empresas quanto para reclamantes, eu querer atuar lá na área criminal. Eu vou me embananar toda e vou com certeza prejudicar o meu cliente. Então, cada um na sua área, sabendo dentro da sua razoabilidade, trabalhando dentro dessa técnica, e ó, dá tudo certo. Depois dos depoimentos, então, o processo ele vai concluso para julgamento, né? O que significa isso? Que ele vai para o juiz para ele poder dar o veredito lá, tá? E muitos de vocês acham que depois da audiência de instrução ali, da sentença, o processo se encerra. E não, gente, ele não se encerra, tá? Um processo ele pode ter até 6 fases. A sentença, né, de primeiro grau, ela se encerra pelo menos a primeira fase. Então, ela tem aí mais 5 fases que o processo pode vir a seguir. Não necessariamente que ele vai seguir em todas essas fases, tá? Mas é importante você saber que você tem um advogado que saiba fazer a audiência, que saiba conduzir com tranquilidade, né, com urbanidade ao seu processo, é o melhor caminho. Então, você chegar calmo, ter a orientação correta, é o melhor caminho para você ter um resultado aí maravilhoso no seu processo. Então, você que trabalha, né, com o direito, que você está advogando
começou agora, ou você já é macaco velho aí como eu, você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Trabalhar com urbanidade, trabalhar com segurança, você conhecer o teu processo, você saber conduzir a uma audiência junto com o colega, com o juiz, né? Com urbanidade, com respeito e com clareza, é sempre o melhor jogo que a gente pode fazer. E manter o seu cliente também tranquilo quanto a isso, você vai ter um resultado aí muito efetivo. Se você conhece alguém que tem alguma audiência marcada, compartilhe com ele esse vídeo para ajudar aí na melhor condução dos seus clientes.